Oi, Biatatau, Biatatau. Eita lá que gira o tempo, corre o tempo, embola o tempo. Biatatau, Biatatau. E o tempo que dá no tempo, deixa o tempo analisar. Biatatau, Biatatau. Ah, repare lá que nunca erre seu caminho. Biatatau, Biatatau. Domador pequenininho, toca o coco de embolar. Biatatau, Biatatau. Pisei, pisei na ponta da rama. Pisei, pisei na rama tolar. Pisei, pisei na ponta da rama. Pisei, pisei na rama tolar. A minha faca fura osso de costela, meta a mão no cabo dela e vou puxando devagar. Pisei, pisei na ponta da rama. Pisei, pisei na rama tolar. Pisei, pisei na ponta da rama. Pisei, pisei na rama tolar. Coco de preca, tolé, coco da cunha, cante logo essa pisunha que mandaram me chamar. Pisei, pisei na ponta da rama. Pisei, pisei na rama tolar. Meu nome é Carri Costa, sou ator, produtor cultural e diretor do Teatro da Praia. Essa nossa história é uma história muito instigante para a cultura da nossa cidade. Ela começa mais ou menos assim, era 1993. Eu sempre muito envolvido com a cultura teatral da cidade, recém-saído de uma escola, sonhando muito em ser um grande ator profissional, sonhando em também, quem sabe, ter uma companhia, quem sabe ter um espaço para ensaiar, uma vez que naquela época, 1993, era muito difícil o local para ensaios, era muito difícil o local para apresentação. Após uma semana de trabalho, eu resolvo vir para a Praia de Iracema. Uma vez que eu morava num kitnet na Avenida Antônio Salles, eu peguei o ônibus Aguaniambi e desci ali no Seminário da Prainha. Quando eu desci aqui para os restaurantes, para os bares da Praia de Iracema, né? Eu vim para a Panqueca do Celso, que era uma panqueca que ficava exatamente bem na entrada da Ponte dos Ingleses, da Ponte Metálica. Marquei com os amigos lá para a gente começar à noite, era final de tarde, já quase escurecendo. Desci nessa parada e em vez de eu descer na Jaceguai, na rua, eu peguei a Monsenhor Tabosa à direita, não sei por que cargas d'água, eu peguei à direita. Fui, que era a Senador Almino, que é a Senadora Almino. À esquerda, que é a primeira rua, que é uma ladeira imensa, e desci a ladeira. Do lado direito eu dei uma olhada, tinha um galpão verde, velho, bem descascado, e com uma placa na porta também com um número de telefone meio apagado. Eu dei uma primeira olhada, passei direto. E foi uma noite maravilhosa, né? Chegando lá na Panqueca do Celso, eu escrevi o nome do telefone e coloquei no bolso. Mas eu decorei, eu me lembro que eu saí decorando esse telefone, morrendo de medo de errar os números e tal. E aí me veio aquele ímpeto, aquele abuso de, putz, cara, já imaginou se eu alugo esse galpão e faço uma coisa, venho morar e faço a sede da minha companhia, faço um teatro, enfim, aquela coisa que passa rapidamente pela cabeça. Quando você me falou por telefone, encontrei um local, um galpão, não sei o quê, não tinha nada, não tem nada, mas é lá que eu vou construir o teatro. Só o seu sonho, só na tua cabeça mesmo, né? Nem rascunhado, eu acho que no papel tinha um desenho que ali ia ser um teatro, mas o desejo, a vontade, estava tudo ali na tua cabeça. E no outro dia eu já estava na frente do galpão esperando a dona Esther, que é a proprietária, para abrir aquele galpão. Ela abriu, e eu me lembro como se fosse hoje, cara, o galpão estava meio quebrado dentro. E é muito, muito interessante, porque a corrente era uma corrente que prendia a porta. E assim, quando ela soltou o cadeado, a corrente caiu. Eu me abaixei para levantar. Foi uma coisa cinematográfica. Quando eu me levantei, aí as portas, ela empurrou, as portas abriram. Eu vi telha no chão, vi pedaço de madeira, e eu emburaquei, eu entrei. E aí eu entrei, caraca, velho. E eu vi até tinha um pé de planta lá dentro, porque era realmente faltando um pedaço do telhado, já tinha uma vegetação lá dentro. E aí eu disse, eu vou alugar. E aí ela, tá bom. Perguntei o preço, ela me falou. Aí eu disse, ó, legal, vamos preparar os documentos para me alugar esse espaço, porque eu tenho interesse. E aí foi praticamente uns 10 dias de negociação para alugar aquele espaço. E aí eu fui atrás de fiador, conversei com ela para ela dar um tempo para poder reformar o espaço, né, uma carência que a gente chama. E essa foi o começo, e isso foi o começo de tudo. Como o Amadeu Maia veio para as bandas de cá?
O Amadeu Maia entrou num curso dos princípios básicos do teatro em 1992 e eu sempre fui muito curioso e fazedor de network, aquela coisa de network. O Armando Reis e tal, e a galera, que é, rapaz da TV, faz lá o Armando Reis, reportagem, esse bicho, eu vou ali falar com ele. Aí eu disse, mas eu tenho fã, cara, eu tô fazendo teatro aqui, o curso. Eu faço teatro lá no Conjunto Ceará, no colégio, aí tu disse, eu tô montando uma companhia, tô montando um teatro, vá lá. Aí eu disse, onde é, macho? Aí tu me deu o endereço. Mas eu acho que no outro dia eu apareci. Aí tu disse, macho, aqui, ó, vamos fazer teatro e tal. Quando você abriu as portas, eu disse, mano, cadê o teatro? Na verdade, o teatro já existia. O teatro estava dentro do Carri. Era um galpão, mas um galpão sujo. Quando eu digo sujo, era de sujo de galpão, de estivaria, de estiva. Mas ali dentro tinha uma beleza, ali dentro tinha uma pureza da arte nascendo naquele momento. Aí o Carri, cara, tô montando um grupo, eu sou de Paixão de Cristo. Eu disse, mas sou de Paixão de Cristo. Aí começou já a rolar uma empatia entre os dois e tal. Vamos fazer um teatro aqui. Eu não consegui, eu não vou mentir, Carri, eu não conseguia ver um teatro naquele momento. Se eu sinto a energia, mesmo visualmente eu não via o teatro, mas eu sentia o teatro dentro de você. Aí vem, a gente marcou, eu vim, quando eu cheguei, eu fiquei, meu Deus, eu não falei pra você, mas, né, eu sei que na sua cabeça você via ali um teatro, eu não conseguia ver, porque era 4 paredes, mato, quase não tinha o telhado, a coberta completa, bem precário mesmo. E você via ali um teatro, e o que mais me encantava, como me encanta até hoje nos teus sonhos, nos teus projetos, né? É assim que você vê aquilo ali concreto, a gente não vê, e você, sabe, influencia a gente, você, esse seu desejo, esse sonho é tão forte que a gente, aí depois a gente, por algum momento a gente fica, eu cheguei assim, eu vi, vale, aqui não vai sair nada não tem nada, só mato, não tem coberta, assim, metade de um telhado, e as 4 paredes, aí como é que vai fazer um teatro aqui, meu Deus? Mas aí isso foi só o impacto, né, assim, a chegada. Aí eu disse, não, vamos fazer. Não, a gente vai fazer, vamos conseguir fazer a coberta, a gente vai atrás de... Começamos a se organizar, a se planejar, né, mas porque não tinha absolutamente nada. Eu estava lá na Antônio Salles, né, ia no ateliê, na oficina, e o Carri falou que tinha alugado um outro espaço, né, e que ia se mudar para lá. E me trouxe para ver como era, aí vim, e ele disse assim, aqui vai ser onde a gente vai trabalhar e vai ser também o nosso teatro. Aí o teatro, não sabe que eu tenho vontade de ter um teatro, que foi desde sempre, que chegou na Piedade, tinha grupo de arte e tudo, e fez um teatro lá na Piedade. Saímos de lá, então viemos aqui para o Teatro da Praia, que antes era só oficina, mas aí depois, com o passar do tempo, foi se transformando, o objetivo era se transformar em teatro. Era um galpão, um espaço galpão que não tinha nada, só parede, porta e telhado. E a gente foi transformando aos poucos, né? Mas sempre assim, com muita dificuldade, né? Sem nenhum apoio. Quando menos se vê, eu já estava lá dentro, morando lá dentro, deitado numa rede, na porta principal daquele galpão, pegando todo o dinheiro que eu pegava dos trabalhos, do teatro, que eu trabalhava também com trabalhos manuais, com bonecos e colocando naquele espaço. E cada vez que eu vou dizer muito a gente nesse nosso papo aqui, nessa nossa conversa, porque nunca foi nada sozinho. Eu sempre tive muita gente próxima que ajudou muito na construção do Teatro da Praia. Então a gente trabalhou muito e a gente fazia bingo, rifa, fazia feijoada, muita feijoada para os amigos irem lá comprar e a gente comprar mais fio, caibro, linha, telha. Eu acho que foi uma das primeiras produções que eu fiz, né? E aí dessa sugestão, tinha uma cunhada que cozinhava muito bem, né? E a gente pensou em fazer uma feijoada, porque é um prato popular, né? De fácil, todo mundo gosta, facilmente agrada a todo mundo. E saímos ligando para todo mundo, os artistas, os amigos, falando, né? Nesse tempo a nossa
a nossa energia era outra, a nossa vontade, né, era outra. E saía ligando para todo mundo, chamar a gente, fazer uma feijoada para o carrinho para a gente conseguir comprar telha, comprar madeira para fazer a coberta e tudo. E aí nossas feijoadas foram um sucesso. Um evento muito gostoso, né? Todo mundo embarcava assim no sonho e lá naquele era um momento assim de conversa, de papo entre artistas. Foi um momento assim muito rico tanto para o Teatro da Praia quanto assim um espaço de encontro que nós fizemos várias outras, né? Que aí eu acho que foi a partir desse momento que foi nascendo, surgindo a ideia e gerando esse afeto para o Teatro da Praia, a partir desses encontros. Nossa, estava tudo no começo, era um galpão e estava ainda em mudança, tinha muito buraco, tinha muita goteira e era muito desestruturado. Eu me lembro que tinha uma única saída também e era tudo muito sujo. E era o ateliê junto com o Teatro da Praia, junto com a sua casa, né? Já morava junto, o Carri já morava junto e a gente tinha que se estruturar naquele espaço, era só um galpão. Tudo muito sujo, porque era tudo muito no início. E quando a gente chegou, a gente teve que fazer várias campanhas até para melhorar o Teatro da Praia. Eu me lembro de uns almoços que a gente fez, um churrasco, de apresentações teatrais. A gente cobrava R$3, R$5, fazia bingo. Então, tudo foi muito sofrido no início, mas a gente se divertia demais porque era um grupo de amigos fazendo teatro e a gente se divertia muito com isso. E aprendia muito também. E aos poucos a gente foi ajeitando esse espaço até que ele foi todo coberto novamente e a gente pôde, além de morar, começar a ensaiar coisas ali dentro, a pensar na construção do teatro propriamente, porque ele já passou a ser a sede da nossa companhia. A gente já chegou lá ensaiando coisas, ensaiando o nosso primeiro espetáculo. A companhia se chamava Companhia Molecagem, ainda não era Companhia Cearense de Molecagem. Nós fizemos A História Fantástica, era um infantil. E foi lindo, porque com esse infantil, que foi um sucesso, a gente também conseguimos capitanear recursos para o teatro. Com o passar do tempo, a gente foi vislumbrando a possibilidade de um palco, e aí vieram os primeiros rappings, as primeiras criativas intenções do fazer teatral ali naquele espaço. Voa, andorinha, voa, andorinha no mar. Voa, andorinha, voa, bateu asas a voar. Voa, andorinha, voa, andorinha no mar. Voa, andorinha, voa. Primeiramente não tinha palco, era no chão. E depois a gente ganhou umas arquibancadas que era de uma ópera. E aí a gente fez as arquibancadas, tudo em madeira. Na época que terminou o espetáculo Aida, eu disse, Carri, eu tô assim com o diretor, porque eu sempre tinha isso, de fazer amizade, de extrapolar da direção e para amizade. Eu tô com amizade com o Francisco Mairink, que é o diretor lá da Aida. Cara, ele me deu uma ruma de coisa aí, tem uns bichos lá, mas o que é que você acha? Aí você disse, não, mas já tá cheio de coisa. E quando você viu, aí eu disse, mas é tipo o cenário, dá pra negada sentar em cima. Vou tirar uma foto, a gente trouxe, disse, cara, pega. Aí o cara tem que pagar o frete, macho, eu não tenho dinheiro do frete não, mano. Aí você vai buscar, não importa quanto seja. Aí o Carrico pegou o dinheiro, nós fomos buscar. Só que essas arquibancadas, as pessoas sentavam e achavam duro. Aí o Carrico tinha uma ruma de espuma, porque sempre foi artesão, e disse, rapaz, vamos fazer as bundinhas. Não, vamos fazer um negócio para negar. Aí alguém deu o nome, as bundinhas. E aí o Carrico começou a costurar, porque eram duas bandas, e as bundinhas eram exatamente as cadeiras. Que eram umas almofadas que a gente fez em forma assim, com uma costura no meio, a gente brincou que eram umas bundinhas. E aí todo mundo achava divertido, porque era uma coisa diferente, descontraída e tudo, né? Mas aí foi desse jeito e tudo muito improvisado, né? E a cortina acho que ainda era sem palco. Depois é que a gente foi com o tempo conseguiu dinheiro para fazer o palco. Eu recordo que foi um momento assim muito rico, né? Que o teatro estava sendo muito procurado por jovens atores, as pessoas que estavam iniciando o teatro, a gente estava com alguns projetos, já estava mais conceituado e materializado, né, enquanto espaço, enquanto teatro.
Fazia curso eu, Nádia, Roberta, a Nicole, gordinha, e o Otávio. Era a minha turma do grupo. Eu disse, cara, eu tô num grupo aí de teatro, ó. Aí tá precisando de ator, tá precisando de ator lá. E tem um teatro lá pra gente fazer as peças, ó. Aí um dia lá na Praia de Iracema, achei massa, eu fui lá e tal. Aí eu liguei pro Carri, Carri, consegui os atores, aí a gente veio. E aí o Carri expôs suas ideias, as pessoas achavam meio maluco, e ali eu senti que estava nascendo o Teatro da Praia. Só que ele nascia de uma forma muito mambeme, de uma forma muito mais na vontade de fazer. E o pior que é o melhor, juntou a energia da galera, você sempre liderando. Nossa, trazer na memória a minha vinda para o Teatro da Praia é muito engraçado, porque eu entrei num curso, os princípios básicos lá do Jardim Alencar, e tinha uns amigos em comuns que disseram, gente, se a gente está aqui pegando a teoria, tem um lugar maravilhoso para a gente fazer a prática, que é o Teatro da Praia do Carri Costa. Eu me lembro que esse ano que a gente veio para cá foi em 1994. A gente estava montando a ópera de Verdi, né, a Aida. Né? Então teve uma sátira, que era uma sátira à ópera Aida, nós fizemos A Vinda de Verdi, né? Então tinha uma ópera rolando no Castelão, patrocinada pelo governo do estado, e a gente, para satirizar, para cutucar, porque o nosso carro-chefe sempre foi satirizar tudo isso, brincar com tudo isso. E aí mais atores foram se aproximando, Roberta Vermont, Amadeu Maia, uma leva de meninada doida, pulsante, vibrando, né, para fazer teatro. E eu sempre trabalhando na comédia, né, que era uma coisa que sempre me estimulava mais. E aí, eu acho que o Teatro da Praia tem essa essência, moleque, que faz parte da Companhia Cearense Molecagem, de brincar. E o Carri, vamos fazer uma sátira, porque eu fazia uma sátira, o Dom Joaquim, eu acho que era isso, o Dom Joaquim, e deu um... esse negócio é legal, vamos fazer aí a Vinda de Verdi. E a gente veio com essa sátira para cá, e eram atores, e aí sempre você trabalhava com alguns atores fazendo 200 atores. A gente fazia vários personagens, e tinha música, e sempre pro lado da comédia. Isso é um marco principal do Teatro da Praia, sempre essa comédia, sempre o lado do engraçado, e sempre o lado do improviso. E a gente aprende e se diverte dessa forma. Tirando, às vezes, uma coisa que é muito dramática e leva para o lado da comédia. E se diverte com isso e as pessoas se identificam. Então, foi o nosso primeiro espetáculo. É o que estava no ano, bombando aqui em Fortaleza. E você transformou tudo isso e trouxe esses atores para participar dessa ópera. Só que não tinha palco, não tinha nada, tinha umas mesas. E aí, ó, o teatro tá feio, vamos pintar. A gente passou o dia pintando, e o Carri, ó, não sei o quê. Eu disse, mas esse bicho é o dono, mas não tá nem pintando, mas só dando ódio. Porque eu era meio revolucionário também, entendeu? Mas eu não entendi que naquele momento você tava numa coordenação geral. E eu, o Timóteo pintando, Otávio pintando, todo mundo. E aí chegou a hora, era uma feijoada. E aí disse, mas vamos comer a feijoadazinha ali. Aqui é uma feijoada aí, a Socorro Amarante, é R$5. Eu tô doido, eu pintei o teatro, eu vou pagar. O Timóteo ficou... Ei, macho, a gente tá ajudando, passei o dia pintando o teatro, ainda vou pagar R$5, né? Mas a gente, naquele momento, ainda entendia que tudo aquilo era para uma construção. Mas no momento que a gente fez aquele espetáculo, Carri, que não era num palco, era num vazio e as mesas ao redor, ali nascia o Teatro da Praia. Eu dei um beijo no sovaco de uma véia, enchi a boca de pé, quase morro de engoiar. Pisei, pisei na ponta da rama, pisei, pisei na rama tola. Pisei, pisei na ponta da rama, pisei, pisei na rama tola. Canoeiro, canoeira, pluma, canoa. E trazendo o público, começamos a trazer público para cá, para o Teatro da Praia, mesmo nas condições mais precárias. Senadora, era um lugar onde tinha só armazéns, galpões, muita coisa desocupada, as ruas eram de areia, algumas de calçamento, era tudo realmente muito deserto, muito esquisito de se estar. E eu lembro que o entorno do Teatro da Praia era bem assustador, né? Porque aquela rua Senador Almino com José Avelino tinha um lago praticamente nesse cruzamento, e eu lembro que para chegar no Teatro da Praia tinha que atravessar aquele buraco, né, aquela lama toda. Era um lugar
muito deserto, ou asfalto, não tinham. Tanto é que quando a gente chegava aqui no Teatro da Praia, em época de chuva, era tudo muito alagado. Agora, tinha uns galpões, eram os galpões antigos, mas de difícil acesso, muito alagado. A infraestrutura das ruas era muito decadente, então não tinha esse prédio, não tinha nada disso, era tudo muito deserto. E a gente tinha até medo de andar para cá. E de repente surgiu esse espaço cultural. Não demorou muito e a gente, com os meus trabalhos enquanto ator, com as intervenções que a gente fazia, com os amigos prestigiando todos os nossos eventos e comprando feijoada, a gente conseguiu batizar o Teatro da Praia. É como se fosse uma inauguração. Isso era 1996. A gente já tinha conseguido uma arquibancada de madeira. Dessa justa ópera Aida que aconteceu no Castelão, eles iam jogar essas madeiras fora, essas arquibancadas fora, e a gente alugou um carro e foi lá pegar. E aí a gente também não tinha refletor, era latas que a gente conseguia, latas grandes, e a gente começou aos poucos a gente foi trocando as latas por refletores mais decentes, mas levou um tempo ainda. E a gente fez o batismo, a inauguração propriamente do Teatro da Praia com uma comédia maravilhosa, né? A Comédia da Vida Rasgada, que era uma sátira a um programa de televisão, que é a Comédia da Vida Privada. Teve também um coral, o Coral Zoada, né? Um coral Macho pero no mucho, muito bacana. E aí a gente estava lá lotado, todo mundo assistindo a gente. Eu ouvi falar pela primeira vez do Teatro da Praia quando eu comecei a fazer teatro. Eu fazia uma oficina de teatro com o Valden Luiz, isso em 1997, lá no Marista Cearense. Então eu ouvi falar dos festivais de casamento matuto, né, que tinha aqui. Então o Valden parece que participou, então eu ouvi falar do Teatro da Praia. Então já virou um campo, um lugar mítico, né? O pessoal da oficina, vamos lá para o Teatro da Praia, porque eles estão comemorando o Dia do Ator. Isso foi em agosto de 98. Aí eu vou, finalmente vou conhecer o Teatro da Praia. E isso foi em 98, o ano que teve Coceira, aquelas sketches do Dionísio, né? O Radical. Então todo aquele buzunzu do Teatro da Praia, graças ao Festival de Sketch, já tinha ouvido falar. Cara, e quando a gente começou a fazer os espetáculos, aí veio a Comédia da Vida Rasgada, aí veio a Sátira ao Fortal, veio o Alto de Natal. E aí o teatro começou a se formar e virar uma cara de teatro, entendeu? Com o passar do tempo, os embates foram acontecendo para poder a gente conseguir mais recursos junto às políticas públicas, que eram praticamente inexistentes, né, para espaços culturais. Mas a gente foi insistindo nisso. O bom é que a gente teve sempre o braço humano, afetivo, caloroso e engraçado. Muito engraçado. Coisas muito engraçadas aconteceram no Teatro da Praia, sabe? Desde um ator que, ajeitando a luz, ele cai e se estabaca no chão e a gente corre para ajudar. Não aconteceu nada de tão complicado, mas depois fica na nossa memória e a gente ri muito. Quem é que vai operar o som? Eu disse, macho, eu sei ligar. Som, eu ligo lá no Conselho. Aí eu liguei. E funcionou, tá entendendo? Aí a luz e tal, eu disse, macho, eu sou amigo do Brasil, lá do teatro. Brasil, chegou uma luz lá, liga assim. Aí eu comecei a me sentir o técnico, não era o técnico, né? E eu fui fazer uma troca uma vez era pro festival de sketches. E eu fui fazer uma troca de uma lâmpada, que a lâmpada havia queimado. E o Brasil, ele não me ensinou tudo, entendeu? Ele esqueceu de dizer, quando você for mexer, você desligue. E aí eu fui trocar para o festival de sketch, faltou uma luz. Eu disse, não pode ficar uma luz. Eu vou lá, peguei a escada, mais de 3 metros de altura, e esqueci de desligar a mesa. Negrada, quando eu peguei na lâmpada, rapaz, foi um choque tão grande. E eu com mais de 3,5 metros, a sorte que eu não segurei no cano. E eu me tremia e ir lá em cima, aí eu pensei, né, porque eu tenho um pensamento muito rápido, eu disse, eu tenho que me jogar para me salvar, porque se eu ficar pregado, eu lembrei que prega e que morre. Aí eu me joguei. Quando eu me joguei, eu não me mexia, eu não sentia mais minhas pernas. Lá vem o carri, e lá vem todo mundo. O Amadeu morreu, o Amadeu morreu. E o pessoal veio e disse, olha, o Amadeu caiu e está passando mal numa corda, desmaiou, e a gente correu. Eu, grávida, com a barriga, 7 meses, saí nas carreiras e tudo, e fui. Quando a gente chegou lá, a gente ficou, Amadeu, acorda, Amadeu. E ele, sou eu, carri. Aí ele...
Onde estou? Eu já morri. Aí começou a chorar, ai, eu não estou me sentindo minhas pernas, por favor, eu quero andar, eu não estou sentindo minhas pernas. Aí ficava assim, a gente, calma, rapaz. E eu via as coisas assim, e aí eu fui tornando, que eu acho que nesse momento ali foi tenso, mas depois a gente contando pode ser até meio cômico, ver a ambulância e eu não sentia minha perna, eu fui pro JF. Daí veio a ambulância, levou ele, se bem que para a ambulância levar ele, foi preciso 2 macas, porque aquelas macas eram estreitinhas, ele era muito grande, 10 rapazes para poder levantar ele, para poder, quer dizer, acabou sendo muito engraçado. A gente queria levar a coisa a sério, mas ele não deixava, porque ele no sofrimento dele fazia tudo muito cômico, né? As chuvas que aconteciam numa ladeira, que a cena domina uma ladeira. Então as pessoas que quando vinham de carro, elas tinham que colocar calço no pneu, porque se fosse época de chuva, poderia o carro descer, virava uma cachoeira imensa. Eu me lembro de uma vez que a chuva foi tão forte que o teatro alagou, né? Me lembro também das pessoas, assim, acontecendo espetáculos de teatro e a chuva, de uma certa forma, tornando aquilo tudo mais engraçado. Eu lembro de uma chuvarada que teve, que era goteira e o povo se afastando, e goteira no palco, a cortina caiu, o Carrinho ficou com o braço pendurado, segurando a cortina, e a cena rolando, e o povo lá atrás se trocando, e ele segurando a cortina, e o povo se patifando de rir. E assim, ninguém saiu reclamando, não, muito pelo contrário, todo mundo saiu muito satisfeito porque foi riso à vontade, né? Voa, andorinha, voa, andorinha no mar. Voa, andorinha, voa, bateu asas a voar. Voa, andorinha, voa, andorinha no mar. Voa, andorinha. Mas todo mundo que vinha para cá percebia, sabia que esse espaço ele tinha muito do artesanal, mas ele tinha muito também do afeto, ele também tinha muito do carinho. Porque era exatamente isso que a gente queria passar para as pessoas, que aquele teatro era uma casa que abraçasse não só os artistas, mas como a cidade de Fortaleza como um todo. E eu nunca vou esquecer essa sensação, quando eu entrei no Teatro da Praia a primeira vez, eu não conhecia ninguém, não conhecia o Carrinho, não conhecia ninguém que fazia parte do Teatro da Praia, mas essa sensação de estar sendo bem-vindo, né? De você estar num lugar onde você de alguma maneira fazia parte, já faz parte ou vai fazer parte, porque era o Dia do Ator, no Teatro da Praia. E para mim era muito engraçado, porque eu era um iniciante, e para mim teatro era o teatro do colégio ou o teatro do governo do estado, os teatros estaduais. E um teatro particular me soava estranho, esquisito, né? Não encaixava. Existe um teatro, uma pessoa que sustenta um teatro. Então, para mim, já naquele momento, o Teatro da Praia já foi muito instigante, né? Esse formato, essa conjunção que formava o Teatro da Praia, né? E eu me lembro também que foi uma época que os atores eram, né, muitos novos, muitos não trabalhavam, viviam de arte, muitos dormiam no Teatro da Praia. Então, tinha umas almofadas, que era a arquibancada que você fez, né? Que a gente não tinha cadeira, porque não tinha dinheiro para comprar cadeira. E então a gente sentava nas almofadas e as pessoas dormiam por cima dessas almofadas. Então, o Teatro da Praia foi uma época até de acolher os atores, que não tinham como voltar para casa, não tinham onde dormir, e a gente dormia noites e noites no Teatro da Praia. Eu me lembro muito disso. E em 96, a gente já conseguiu montar uma estrutura legal, mas eu queria mais, e a gente queria muito mais, a gente queria que a cidade viesse para cá, para o Teatro da Praia. A gente queria que os artistas se apropriassem do Teatro da Praia. Aí, em 97, surgiu o Fast Forward, a grande ação do Teatro da Praia, uma grande ação de formação, de fruição, de incentivo ao teatro local. O que é o Fast Forward? O Fast Forward é o Festival de Esquetes de Fortaleza. Em 1997, veio a ideia de fazer acontecer um festival de teatro aqui no Teatro da Praia. E aí eu tive um grande parceiro, chamava-se Ed Ferreira,
Ele disse, não, não dá, a gente não tem condições de fazer um grande festival. Vamos fazer um festival de sketch? Eu disse, fechado. Um festival de cenas pequenas, curtas, de no máximo 20 minutos. E como é que estava o teatro de Fortaleza nessa época? A gente tinha um colégio de direção que tinha uma meninada pulsante, vibrando, doida para mostrar o seu trabalho, a sua arte, não tinha espaço para isso. O Fast Forte veio exatamente para eles, para isso, para Fortaleza, para esses artistas. E aí o que aconteceu foi isso. Fast Forte 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 anos de festival. Nesses 20 anos de festival aqui no Teatro da Praia, eu passava praticamente 6 a 7 meses tentando construir o festival e os outros meses do ano tentando pagar as contas que o festival provocava, né? Água, luz, telefone, essas coisas todas. Acontecia em abril, a gente passava desde dezembro já batalhando, ou antes disso, já batalhando o festival acontecer. Nós tínhamos uma série de complicação, que era para começo de ano, aí governo de estado e prefeitura sempre era complicado. Eles falavam para a gente passar o festival para o segundo semestre, que era mais fácil uma liberação de verba, que ninguém também não tinha certeza se sairia. Mas o festival aconteceu com patrocínio ou sem patrocínio, tinha que acontecer. Quando não tinha patrocínio, a gente tinha que correr atrás de algum apoio para diminuir os gastos e a gente tinha que cobrar a bilheteria da plateia, do público, para poder pagar as despesas do festival, que era troféu, alimentação de jurado. Porque assim, a gente estava percebendo, estava cada vez a gente se organizando mais enquanto espaço, né, teatral. E também foi na época do FESFO, né, vários artistas procurando, o teatro era notícia na cidade, né, e logo depois chegou o Teatro Dragão do Mar e teve mais visibilidade ainda, mas na medida que tinha visibilidade, né, nós continuamos com os mesmos problemas estruturais, os mesmos problemas financeiros, né, de gerir o espaço, né, Teatro da Praia. Mas assim, eu não vi em nenhum momento, muito pelo contrário, né, eu estava vendo ele se fortalecendo, né, pela fruição que estava rolando, né, que acontecia no teatro. A primeira vez que eu pisei no Teatro da Praia, no palco do teatro, foi no ano seguinte, em 99, no Festival de Esquetes. Nesse ano, o Festival de Esquetes foi no Dragão do Mar, mas os ensaios eram no Teatro da Praia. E eu fazia princípios básicos de teatro naquele ano e foi muito interessante porque eu fui convidado para substituir um ator num grupo que nem existia, né? Somos uns amigos do colégio. Aí eu cheguei, nunca vou esquecer esse dia, em abril de 99, lá ali no Teatro da Praia, estava lá Thiago Arraes, o Ayrton César, eu os conheci naquele momento. Aí de repente chega o Carri com a chave do teatro e diga, me entreguem no final do ensaio. E para mim isso foi muito louco, porque estávamos com a chave de um teatro para que a gente pudesse ensaiar até a hora, da maneira que a gente quisesse. Então essa liberdade, né, de poder criar, eu estava conhecendo os meninos naquele momento, o sketch estava surgindo ali, e criar dentro de um teatro, o dono do teatro chegou com a chave, me entrega quando terminar. Então isso já mostra o diferencial, né? E a minha relação com o Teatro da Praia sempre foi muito foi muito marcante, porque isso determinou até o meu olhar para o Teatro da Praia, a maneira que eu comecei a participar do Festival de Esquetes. Então esse primeiro momento de ensaiar, meu primeiro ensaio no Teatro da Praia foi muito especial. E no decorrer do festival, a gente chegava às 7 horas da manhã, porque já tinha a primeira peça a ensaiar. Aí seriam 4 ensaios durante o dia, porque 4 apresentações, 4 ensaios. E praticamente, quando chegava no final da tarde, a última peça que ensaiava, deixava tudo montado no palco e a gente já começava o festival. Era assim, era emendado. Saímos daqui mais de 11 horas da noite para poder fechar o teatro, fazer uma breve limpeza do teatro, porque no outro dia, 7 horas da manhã, já tinha um outro grupo para se apresentar.
coco dos tambiru, biru, biru, bota a mão no pé do lírio, no braço do meu amor. Pisa no coco dos tambiru, biru, biru, bota a mão no pé do lírio, no braço do meu amor. Eu não vou na tua casa porque... Carri Costa, você é um guerreiro incansável. Quando eu ouvi, eu não sou boa de datas, não. Mas era lá naquele teatrinho pequenininho, que ficava uma fila enorme de gente para entrar e tinha arquibancadas. E cada qual, quando entrava, recebia uma almofada para poder sentar na arquibancada. E quando chovia, alagava tudo, era um desespero. Esse era o Teatro da Praia. Tão pequenininho, tão amoroso, recebia gente com tanto carinho, exatamente como plateia. Não perdia nenhum espetáculo. E depois de plateia, eu passei a ser júri. Também não sei quantas vezes eu participei do júri do Teatro da Praia, dos festivais. Foi difícil, mas foi muito prazeroso. Muitos atores, muitas companhias de teatro se formaram no festival. Hoje, com renome na cidade e tudo mais. Meu grupo Bagaceira surgiu no Teatro da Praia. Eu gosto de chamar do Festival de Esquetes do Carri. Eu adoro falar isso. A gente participou, porque o nosso sonho era participar do Festival de Esquetes do Carri. Então nós participamos Bagaceira, o nome já diz muita coisa, né, do começo desse grupo, que hoje tem 20 anos e é um dos filhos do Teatro da Praia. Participamos com Papoula, que foi o nosso primeiro esquete, que era uma sátira das novelas mexicanas. Aí os nomes estranhos já começam por aí. Papoula, depois veio o Solange Mulher, depois veio o Sabonete Cabeludo, que é um esquete que foi o nosso primeiro... Engraçado que o Teatro da Praia alçou a gente. Nós éramos um grupo que a nossa única pretensão era participar do Festival de Esquetes. Mas graças às pessoas que vinham assistir os esquetes no Fest4, começaram a convidar o Sabonete Cabeludo, esse esquete tão estranho, tão esquisito, para participar de outros projetos. Daqui fomos para Guaramiranga, por exemplo, né? Então o Teatro da Praia foi uma grande vitrine. E outros nomes vieram, como Comer, Querer Ver, Tatuagem, acabou sendo assim, Estranhos. O nome, eu acho que veio muito esse espírito moleque que o Carri já imprimia no Festival de Esquete. Então, para mim foi uma grande escola estar aqui durante 6 anos. Participei de 6 edições do Festival de Esquetes, convivendo com o Carri, convivendo com todas as pessoas que faziam o apoio técnico do teatro e vendo as melhorias do teatro, mas percebendo que a precarização do espaço só nos ajudava, só fazia com que nós fôssemos mais inventivos, tal qual o Teatro da Praia, né? Porque você criar almofadinhas e transformar isso em assentos é você transformar o lixo em luxo, né? Então acho que o Teatro da Praia nos trouxe muito esse espírito e eu só tenho a agradecer. Carri, nós somos um povo muito corajoso, né? Então, o que o Teatro da Praia significava? Ele significava um palco onde as pessoas teriam oportunidade de mostrar o seu talento, de começar, que é o que aconteceu mesmo, e a coragem de fazer com que aquele teatro, as coisas acontecessem ali naquele palco. Era muito pequenininho, era muito humilde, mas tinha uma coragem enorme atrás daquilo ali. E para a gente ator, para a gente artista, não é o espaço que interessa. É uma coisa maravilhosa você chegar num teatro, quando você tem uma mesa de luz, você tem um urdimento, você tem um som, uma mesa de som maravilhosa, que você tem todas as possibilidades, não tenha dúvida. Agora, quando você chega num espaço em que você é desafiado e que você tem que trabalhar, mostrar o seu trabalho enquanto ator, no uso do seu corpo, da sua voz, é diferente. Ele faz com que você cresça mais enquanto artista, independente das condições físicas que aquele espaço te oferece. A gente fez muitos espetáculos, muitos, para poder trazer a cidade para cá. O festival continuou a acontecer, né, com pessoas ilustres, os históricos do teatro cearense. Todas as gerações do teatro cearense perpassaram pelo Teatro da Praia, se não no festival, ou fazendo temporada, ou nas ações e nas atividades que a gente realizou aqui. E até que a gente, no Fest4, a gente homenageando uma grande atriz, a gente resolveu que essa grande atriz seria a madrinha
do Teatro da Praia. Ela seria a matrona do Teatro da Praia, que é Gasparina Germano. Gasparina Germano é uma atriz inspiradora da década de 30, 40. Naquela época, uma menina de 5 anos subiu ao palco do Teatro Zé de Alencar para encenar. E ela era especial. Ela cantava, dançava, interpretava. Ela foi tão famosa que ela saiu dos palcos cearenses e foi para São Paulo e Rio e fez grande sucesso. E ela faleceu 1 ano antes do Fest Forte acontecer. E a gente resolveu homenageá-la com o troféu. O troféu do nosso festival chamava-se Gasparina Germano. Uma vez que a gente encerrou o Fest Forte na 20ª edição, eu continuei homenageando também todos os nossos grandes atores e atrizes da história do teatro cearense. E assim, eu comecei como atriz, comecei como admiradora e me incentivou a escrever textos, a ser diretora, me incentivou a criar meus próprios textos, a ter meu grupo de teatro lá em Caucaia. Então, assim, foi até uma escola. Quem vinha para cá, muitos dos atores viraram diretores também. Então, com muito orgulho, são 26 anos de Teatro da Praia. E a gente tem um carinho muito especial, faz parte da minha vida. E eu via pessoas atuando e dizendo, nossa, que bonito, nossa, o carrinho em cena é tão leve, nossa, Socorro Amarante, Ana Marlene, Silvana Salles, são atrizes da época que a gente, nossa, que eu venerava, achava muito bonito. E contracenar com elas sempre foi um sonho. O Teatro da Praia, para mim, me realizou como atriz e até hoje a gente faz teatro nessa linha da comédia. Muitos entraram nessa linha da comédia porque despertaram a comédia em si. Então, eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte do Teatro da Praia. Espero que continue por muitos anos, fazendo essa comédia gostosa, atraindo cada vez mais público de Fortaleza e realizando sonhos, né? Porque é isso que o Teatro da Praia faz. O que era participar do Festival de Sketch, eu participei 2 vezes como atriz, na direção da Ana Marlene e do Lucas Sancho. E no último ano, eu voltei como diretora, pedi para o Carri, deixa eu me inscrever. Então, a peça passou, a comissão escolheu e vim com essa peça como diretora, porque a gente queria ouvir a opinião dos jurados. Isso era muito importante, aquele jurado que eram os atores da cidade, né? Porque a gente queria construir em cima disso. Eram opiniões que a gente crescia em cima daquilo. Que pretensão é essa de um teatrinho tão pequenininho começar a fazer festivais e trazer pessoas, porque era um absurdo de gente que queria participar. Era muita gente que se inscrevia. Eu acredito até que a gente trabalhou em seleção. A gente tinha que selecionar. Eram tantos grupos que se inscreviam que a gente tinha que selecionar quem ia participar ou não. Então, esse despertar, essa explosão que teve o Teatro da Praia foi uma coisa fantástica, porque a partir dali, quantos atores importantes nós temos, inclusive no Sul Maravilha, quantas pessoas saíram de dentro do Teatro da Praia? Quantos atores profissionais que hoje têm a sua carteira de profissional, eles saíram do Teatro da Praia. Então, naquele momento, a gente não tinha a visão do quão grande isso seria. Era um teatrinho que estava fazendo o festival e, de repente, a coisa explodiu e esse festival cresceu e, infelizmente, não teve toda a atenção que ele deveria ter das autoridades responsáveis pela cultura do Ceará. Então, Festival de Sketches, Teatro da Praia, a comédia cearense, ela está enraizada aqui nesse espaço. Então, me enche de orgulho esse espaço ainda ser um resistente. Então, parabéns, Carri. E fico muito feliz em estar aqui dando a minha opinião. Fico muito, até emocionada. Como eu faço muito comédia, né? Ninguém sabe se eu estou falando sério ou estou atuando, mas o Carri virou um amigo para a vida inteira, até nas festinhas de Natal, aniversário, festinha de reunião. São amigos que entraram desde o início do Teatro da Praia até hoje, permaneceram. Então, parabéns e continue assim, porque essa história do Teatro da Praia, ela é linda.
Infelizmente, acabou. A gente espera com o Carri a gente fazer uma edição especial, pelo menos uma mostra de teatro do Festival de Esquetes, do Fest Forte, né? Esperar que isso vá acontecer. Pisa no coco dos tambiru, biru, biru, bota a mão no pé do lírio, no braço do meu amor. Pisa no coco dos tambiru, biru, biru, bota a mão no pé do lírio, no braço do meu amor. Tão bonitinho, meu siriri, tão bonitinho, meu sirirá. Meu amor me chama, eu não, que eu não vou. Torna a me chamar, eu não, que eu não vou lá. A gente viu surgir muitas coisas no Teatro da Praia, dentre elas a Associação dos Produtores Teatrais, os fóruns de teatro. Eu me lembro, em 2002, a gente teve uma reunião no Teatro da Praia, Associação dos Produtores Teatrais, Federação Estadual do Teatro e Sindicato dos Artistas, para criar um fórum que abarcasse e desse voz ao povo de teatro do nosso estado. E muitas outras coisas. Eu vou falar de 1998, quando a gente estreou Titanic no Teatro da Praia. Titanic é a comédia há mais tempo em cartaz no Norte e Nordeste. Titanic tem 22 anos em cartaz, ele nunca passou um ano sem fazer temporada. Nunca, às vezes faz mais de uma temporada durante o ano. E já esteve em mais de 13 estados da federação. Nós já levamos mais de 1 milhão de pessoas ao teatro. 1 milhão de pessoas riram da molecagem cearense assistindo Tita e Nick. E começou miudinho, num teatro que cabia 89 pessoas, que era o Teatro da Praia. 98 foi um ano maravilhoso. A gente viu o Teatro da Praia lotando, ao ponto de fazermos 3 sessões seguidas, uma atrás da outra. Ao ponto de a gente ir para outro teatro para poder ter mais dinheiro de bilheteria, para poder reformar o Teatro da Praia. O Teatro da Praia foi reformado constantemente, porque era um galpão muito antigo, muito velho, né? Da década de 30. Precisava estar sempre em manutenção. A gente começou a trabalhar comédias e o nosso público aumentou, o público do Teatro da Praia aumentou. O público da Companhia Cearense de Molecagem também. O público do Carri Costa aumentou. A gente precisaria de um outro espaço. E eu não queria sair aqui da Praia de Iracema. Queria que fosse tudo muito próximo. E a gente encontrou um galpão na Rua Perpendicular, na Rua José Avelino, número 662. Bem próximo, 3 galpões. Dobrou a esquina, estava aqui. E aí eu comecei todo o processo de locação desse galpão para o Teatro da Praia sair da Cena do Almino para José Avelino. Isso em 2004 a gente já estava na José Avelino. E aí foi todo um processo de construção, porque esse galpão também estava desabado, destruído. Esse galpão já era da década de 40 e assim, ele tinha sido uma boate, tinha sido a princípio um armazém de secos e molhados, aí tinha virado uma oficina mecânica de caminhões e depois virou uma boate e depois virou o Teatro da Praia. Mas antes de virar o Teatro da Praia, ele virou o Calango do Açude, o Centro Cultural Calango do Açude. Porque o Teatro da Praia ficou funcionando até eu conseguir reformar esse espaço. Enquanto eu reformava o galpão da José Avelino, eu resolvi batizá-lo de Centro Cultural Calango do Açude, que era uma sátira ao Centro Cultural Dragão do Mar. E aí a gente fazia festa, a gente fazia muitos espetáculos também, sem ainda o Teatro da Praia ter vindo para cá. A gente abriu espaço para o ensaio de outras companhias de teatro e o galpão era muito maior. Ele se transformou num teatro que caberia 190 pessoas. Né? Então, você colocando umas cadeiras extras, conseguia até colocar 200 pessoas. Estava na transição do Teatro da Praia, Senador Almino, José Avelino, que antes era o Calango do Açude. A gente tinha transformado primeiramente no Calango do Açude.
Nós começamos a fazer feira mix, também teve uma sequência de ensaios, de espetáculos de outras companhias, enquanto o Teatro da Praia no Senador Almino ainda estava funcionando. E a gente acabou desativando o teatro e trazendo ele para cá, porque a gente viu que o espaço era maior, a rua menos barulhenta do que a Senador Almino, que é uma subida de carro tremenda. E eu pensava assim, meu Deus, mas esse rapaz é muito corajoso. No Ceará, quando as coisas estão... O teatro está sendo reformado, o Teatro José de Alencar. Está sendo elaborado um projeto para fazer um Dragão do Mar. Quando a gente tinha outros teatros, outros espaços, esse rapaz resolveu fazer um teatrinho da praia. É muita coragem dele. Depois saiu dali... Foi o Calango do Açude, que isso a gente não pode esquecer, que tinha um calango enorme, lindo de pendurado no teto do teatro. E a gente, embora não estivesse no palco do Teatro da Praia, a gente estava acompanhando o caminhar do Teatro da Praia. É interessante porque o Teatro da Praia ele surge assim no final da década de 90 do século passado, né? Engraçado falar isso, mas ele surge dentro de um contexto que a arte, a cultura estava recebendo bastante recursos, né? O Instituto Dragão do Mar estava surgindo, de repente, fazia pouco tempo que o Teatro de Alencar tinha passado por uma grande reforma. Então, esse marketing cultural estava bastante forte na cidade, né? Que a cultura estava tendo essa atenção. Ao mesmo tempo, o Teatro da Praia ele representa essa precarização de quem faz teatro, porque ao mesmo tempo que tinha todo esse marketing, esse gigantismo de recursos vindo para a cultura, era um teatro independente e o Teatro da Praia ele já descortina essa falta de política pública para esse segmento, que são teatros independentes. Surge o Teatro da Praia, pequeno, timidamente, mas com uma ebulição artística muito forte, não só pela Companhia Cearense de Molecagem, que encontrou ali a sua sede, onde dali surgiram grandes espetáculos, né, populares, que trouxe a cidade de fato para a Praia de Iracema, né? Eu acho. O público que foi criado nesse quadrilátero que falam hoje em dia que a Praia de Iracema se deve muito ao pioneirismo do Teatro da Praia, que já em 96, 97, 98 já trazia o público para assistir as comédias da Companhia Cearense, que tão grandes tiveram que ser alocadas no Teatro São José. Então o Dragão do Mar vem já para esse bairro com o Teatro da Praia já residindo. O Dragão do Mar surge depois do Teatro da Praia. Ele descortina essa diferença, né, de relação entre o poder público com quem faz arte, com quem faz a cidade. Então, o que poderia, por exemplo, ser um bairro extremamente cultural, o Teatro da Praia resiste desde então. Depois do Teatro da Praia, a gente percebe que surgiram outros teatros independentes, outros centros culturais independentes no entorno e, pouco a pouco, infelizmente, eles foram caindo, né? Deixaram de existir. E o Teatro da Praia resiste. Além disso tudo, uma coisa muito bacana que a gente sempre fomentou aqui no Teatro da Praia foi a formação. A gente sempre fez muitos cursos aqui. A gente foi até ponto de cultura. Em 2008 nós preparamos um projeto para em 2009 colocarmos no edital dos pontos de cultura e fomos aprovados. Então surgiu aí o nosso ponto de cultura, que é o Curso das Artes do Teatro da Praia. Quando eu ouvi falar do Teatro da Praia, eu estava internada no meu pós-transplante e eu tinha uma amiga transplantada também que fazia o curso do Teatro da Praia, o ponto de cultura. E então eu estava deitada na cama, era por volta de 2 da tarde, e ela me viu ali parada, meio cabisbaixa, e conversou comigo, e então ela veio me dar a proposta de que quando eu saísse do hospital e pudesse voltar ao mundo, né, porque a gente passa um período isolado por conta do transplante, eu procurasse o Teatro da Praia porque tinha cursos de teatro e eu iria gostar muito. Me deu um ânimo, sabe? Me fez acreditar. Eu ficava imaginando quando eu pudesse sair do hospital e conhecer o Teatro da Praia. Então eu idealizei isso por alguns meses, né? E aí eu vim, e aí eu conheci o Teatro da Praia, né?
nesse período ainda de medo de tudo, de medo do mundo, de uma readaptação, e o Teatro da Praia sorria para mim. E aí eu me matriculei. Foi a primeira vez que eu vim no Teatro da Praia, eu já me matriculei, já assisti a aula, e foi muito incrível, porque ali eu fiz amigos que eu tenho até hoje, inclusive Carri, né? E eu fiz uma nova morada, porque é como eu tenho o Teatro da Praia, como eu conto para todo mundo, que é minha casa, porque eu dormi várias e várias noites seguidas aqui, inclusive. Me sentia muito segura, me sinto muito segura, mesmo naquela época ainda com uma cirurgia tão séria, né, e tão recente. Então, esse foi o meu contato. Foi muito mágico, porque me deu muita esperança. Tinha muita coisa em volta, né? Tinha uma cirurgia de transplante ali acontecendo, mas tinha uma vida que eu estava querendo ver, viver. E então, ao entrar no Teatro da Praia, eu mudei totalmente a minha vida, meus planos, né? Eu tinha 20 e poucos anos, tinha parado a vida por conta de hemodiálise e cirurgias, e então eu já saí para esse universo de Companhia Cearense de Molecagem, Teatro da Praia e Carri Costa, que é isso aqui, é essa loucura. Então, foi um universo que me sorriu, e eu resolvi sorrir de volta e viver aquilo intensamente, assim, que até hoje eu ainda tenho como minha casa. É isso, esse contato magnífico, mágico com o Teatro da Praia. Oi, biatatau, biatatau. Eita lá que gira o tempo, corre o tempo, embola o tempo. Biatatau, biatatau. E o tempo que dá no tempo, deixa o tempo analisar. O Teatro da Praia, ele foi o celeiro de onde toda essa criação, esses artistas que estavam sendo formados pelo Colégio de Direção, pelo Colégio de Dramaturgia, tiveram no palco do Teatro da Praia como primeiro palco para mostrar seus experimentos autorais, né? Então, os primeiros trabalhos de Aldo Marcos, os primeiros trabalhos de grandes autores que surgiram nessas instituições, tiveram o Teatro da Praia como espaço para disseminar, né? E logo depois os cursos de nível superior, do IFCE, da UFC. Então, os alunos desses cursos tiveram um espaço completamente democrático que o Teatro da Praia, com o Festival de Sketches, principalmente, abria a cortina. Então, esses alunos vinham mostrar os seus trabalhos, saíam da sala de aula. Então, esse movimento de sair da sala de aula, de encarar a cidade, o Teatro da Praia foi a primeira casa de muitos artistas, né? E o Teatro da Praia faz parte da minha vida. Hoje, está podendo contar um pouco da história do Teatro da Praia nesse doc, e estar dentro dele, da ideia de que a resiliência é algo importante na vida e no sonho das pessoas. Teatro da Praia é resiliência, Teatro da Praia é luta. E quando eu falo que mistura muito minha vida com o Teatro da Praia, porque é isso, quando eu estou num perrengue da vida, eu lembro que existem coisas que me ensinaram a nunca desistir. Desistir para quê? Se a gente está lutando aqui. E o Teatro da Praia sempre me ensinou isso. Uns grandes espetáculos, a Comédia da Vida Rasgada, eu, Roberta Vermont, Juliana Muniz, nossa, Otávio, que era da polícia, Nádia Aguiar, Roberta Vermont. Então, essa turma toda tem um tijolinho, tem ali uma casquinha da parede, tem o amor investido nele. Esse teatro se confunde com a vida do Carri, mas esse teatro tem o sonho e tem a passagem dos grandes atores que fazem parte do cenário, fazem parte da história do Ceará. São 27 anos de luta por resistir, de luta por existir. É muito complexo você analisar a questão das políticas públicas. Acho que o Teatro da Praia, na sua trajetória, ele mostra, sim, existiram grandes investimentos, saiu o Dragão do Mar, mas há um vácuo, há um problema de diálogo para que políticas públicas eficazes possam garantir a sustentabilidade de espaços como esse, né? Então, acho que o Teatro da Praia ele é um marco nesse sentido. Toda uma geração encontrou esse palco como o primeiro palco. Então, é importante a gente perceber isso e ver o que surgiu através do Teatro da Praia, né? Eu acho que esse valor é imensurável, né? Não tem como você botar um número em cima disso, porque o que ele trouxe para a cultura cearense
os nomes que surgiram aqui é imensurável. Foram 2 anos de curso, 2 turmas, e foi lindo. É lamentável que um edital desse, a nível federal e estadual, porque era uma parceria, eles não tinham rubrica, ou seja, recurso destinado para manutenção do espaço onde aconteceria aquela ação. E aí foi que eu me quebrei todo, porque assim quando acabou a 2ª turma, eu quase fecho o Teatro da Praia. Acho que foi a primeira grande crise que nós passamos, porque surgiram dívidas de água, de luz, que ficaram impagáveis, e se tornou uma coisa, foi um momento que eu fiquei muito triste, muito destruído mesmo. Meus amigos me seguraram aí, porque eu quase peço pinico, assim. Então todo o dinheiro que eu pegava, eu colocava no Teatro da Praia. Só que esse Pão de Cultura foi maravilhoso, mas aí eu coloquei nos jornais, eu ia para os jornais e pedia ajuda, não tinha internet e tal, né? E a gente conseguiu, depois de chorar muito, depois de fazer muitas ações, saiu matéria no jornal, Teatro da Praia vai fechar, é o fim do Teatro da Praia e tal. Aí a gente conseguiu um apoio, o primeiro e único apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Newton Almeida, secretário de Cultura. Foi o único secretário de Cultura que nos ajudou diretamente a manutenção do Teatro da Praia. Nós pagamos todas as dívidas, conseguimos ajeitar o teatro, comprar luz, comprar cadeiras plásticas, porque eram as almofadinhas ainda. E foi uma coisa, uma salvação para nós. Não que a gente depois nunca tenha mais passado por complicações ou possibilidades de fechamento, porque sempre quando tinha uma crise econômica, sempre quando o país degringolava, as pessoas cortavam o entretenimento, cortavam a arte, cultura, e aí a gente perdia a plateia. Com o advento do Dragão do Mar aqui, com a programação do Dragão do Mar, com a vinda do Dragão do Mar, a gente pensou também que seria uma coisa muito boa para o Teatro da Praia, ou para os espaços artísticos e culturais que estavam no entorno do Dragão do Mar, mas foi um ledo engano isso. Muito pelo contrário, sabe? O Dragão do Mar nunca quis estabelecer nenhuma parceria com o Teatro da Praia, mesmo nós estando a 100 metros dele. Mesmo nós temos iniciado nossas atividades antes do Dragão do Mar. O Dragão do Mar nunca foi nosso parceiro. Então eu digo isso claramente como reclamação, sim. Porque assim, a proposta que nós tínhamos era de sermos satélites do Dragão do Mar. Que no entorno do Dragão do Mar tivesse uma zona de preservação cultural, onde as pessoas pudessem ter atividade durante o dia, já que o Dragão do Mar funciona muito durante a noite. Então, seriam galerias de arte, seriam museus, seria academias de dança, ateliês, estúdios de fotografia, mini museus, uma série de atividades que deveriam compor o entorno do Dragão do Mar. E não aconteceu, nunca aconteceu. Assim como o pré-carnaval também dificultou muito a nossa história, porque é incrível, quando as ações vêm, eles não dialogam com o que já existe. Para saber ou para sentir o que aquele espaço que já está lá vivendo há tanto tempo, se pode haver alguma interferência ou não. Os proprietários, agora em 2020, chegaram para a gente e pediram o imóvel, porque eles tinham uma proposta de venda de vários galpões da família. E aí, meu chão foi-se embora. Foi o pior período da minha vida, logo no começo do ano de 2020. Logo depois veio a pandemia, né? Que aí a gente teve que parar tudo. Aí eu fui para as redes, que já tinha internet, rede, né, todos esse para divulgar. Uma mobilização aconteceu, muitas pessoas solidárias. Mas o Teatro da Praia ele merece ser um equipamento do Estado ou do município, pela sua história, pela sua contribuição, né, para a cultura da cidade. Quiçá a gente consiga, né, quiçá esse teatro exista durante décadas mais.
O Teatro da Praia merece, a cidade merece. Olele, roda a moenda, olele, a moenda girou. Olele, roda a moenda, olele, a moenda girou. Pisa no coco dos tambiru, biru, biru, bota a mão no pé do lírio, no braço do meu amor. Pisa no coco dos tambiru, biru, biru, bota a mão no pé do lírio, no braço do meu amor. Eu não vou na tua casa porque tem muita ladeira. Tua cachorra me morde, tua sogra é faladeira. Pisa no coco dos tambiru, biru, biru, bota a mão no pé do lírio, no braço do meu amor. Pisa no coco dos tambiru, biru, biru, bota a mão no pé do lírio, no braço do meu amor.